A igreja, sempre na história, teve um grande cuidado com o fato de pregar aquilo que é próprio do cristianismo. Ou seja, a vida com Cristo, ela abraça a nossa existência a 360 graus, na sua totalidade. Não existe nenhum aspecto da nossa vida que Cristo não esteja presente e que não seja a presença dele que ilumine a existência e também os acontecimentos da nossa vida. E esta preocupação da igreja em dizer às pessoas do Cristo total e da nossa vida totalmente em Cristo, combateu-se contra algumas heresias. E existem duas linhas de pensamento que hoje ameaçam muito a vida cristã, mas sempre ameaçaram, que é o gnosticismo e o pelagianismo. Não vou entrar na parte do pelagianismo, só apenas para contextualizar a coisa. Então, em 2000 e não sei quando, mas 2000 e pouco agora, acho que 2018, foi publicada uma carta da doutrina da fé, chamada Placuit Deo, que ela vai falar sobre essa ameaça do neognosticismo. E o que é o gnosticismo? É a separação da vida de fé, ou seja, daquilo que eu acredito, aquilo que é conceitual, daquilo que eu vivo. De tal modo que aquilo que eu acredito é sempre muito bom, mas aquilo que eu vivo pode ser muito mal. Portanto, eu nego a minha matéria, nego a carne e vivo segundo uma... Não vivo segundo, tem um mundo das ideias ali que é tudo perfeito, e aí no mundo material vou fazer o quê? Existe o mal, e o mal está aí, não tem problema. Alguns levarão isso ao extremo, de tal modo a negar a existência material e as coisas boas da criação, e viver só com um ideal. Outros não vão fazer isso, mas vão viver uma fé idealizada, e no mundo vão viver uma outra vida. Aí seria a tal da vida dupla. Então, a igreja tenta, em todos os seus ensinamentos, demonstrar, olha, não, aquilo que nós acreditamos diz respeito completamente à nossa vida. E Jesus Cristo é isto. Mas, aí nós temos que estar muito, muito atentos. E por quê? Porque é muito fácil, é simples, cairmos dentro de uma ideia de um Cristo conceitualizado. Porque, veja, é difícil encontrar alguém que fale mal de Jesus Cristo. E mesmo aqueles que criticam a Igreja Católica, eles não criticam Jesus. Pelo contrário, eles utilizam Jesus para justificar o erro deles. Não sei se vocês já perceberam isso. Não é que ninguém fala mal de Jesus Cristo. Ah, Jesus Cristo... Não, Jesus Cristo é amor, né? Aí o pessoal quer criticar o mal deles. Ah, Jesus Cristo... Ou seja, a ideia é um pouco essa. Jesus Cristo nunca é criticado, mas ele é utilizado para justificar certas coisas, que são as leituras unilaterais. E que nós podemos cair nisso com muita facilidade. Tem aqueles que dizem, né? Não, Jesus Cristo era gente boa, mas os seguidores de Jesus Cristo não são tão bons assim. E aí tem uma série de críticas que entram nisto aqui. Mas por quê? Porque tem uma ideia muito conceitual de Jesus. Uma ideia muito abstrata. E na hora de viver isto, é quando as pessoas encontram as grandes dificuldades. E aí nós vamos tentar compreender aquilo que Jesus nos ensina no Evangelho de hoje, tendo ele como protagonista, mas a figura de diálogo que é Pedro, para iluminar a nossa existência e perceber se nós não estamos caindo dentro desta ideia de separar a fé da vida, que é muito normal. É muito normal não é normal, mas acontece muito normalmente. Então a primeira pergunta que Jesus vai fazer para os discípulos é: o que dizem os homens que eu sou? E eu tenho certeza que todos nós aqui sabemos que os nossos amigos falam. Tem gente que diz para nós assim, não, Jesus é um cara legal. Ah, eu gosto de Jesus, eu acho que a mensagem de Jesus ela é uma mensagem boa. Por exemplo, tem um filósofo que ele cita isso publicamente, por isso não é problema citá-lo, o Clóvis de Barros Filho, né, que ele fala, o Jesus, o maior homem que existiu, o Leandro Carnal fala de Jesus,
Todo mundo tem um bom conceito de Jesus. O que dizem os homens que eu sou? Portanto, o conhecimento que se tem de Jesus é um conhecimento positivo, mas é muito racional, é muito conceitual, é quase que filosófico. E isso pode ser muito pernicioso, porque nós também temos muitos conceitos de Cristo. Só que existe uma pergunta que é muito mais decisiva, e aí é a hora que Jesus Cristo pergunta para os discípulos: e vós? Quem dizeis que eu sou? Jesus Cristo muda a intensidade. Uma coisa é que os outros dizem. Aquilo é o que você, em primeira pessoa, enquanto alguém que vive dentro de uma comunidade, diz de Jesus. É mais ou menos, Jesus opera aqui aquilo que a nossa mãe operou com a gente, né? Lembra da sua mãe? Teve um dia na tua existência que ela disse para você assim: você não é todo mundo, não foi? Então, a minha mãe também disse para mim isso aí. Então, aquilo só para exemplificar, né? O que Jesus está esperando? Que nós não digamos como todo mundo, mas que nós digamos quem Ele é, a partir de uma experiência pessoal com Ele. E aí nós vamos pegar a carta Deus Caritas Est, de Papa Bento XVI, no número 1. Leitura que eu recomendo a todos, tá? Deus Caritas Est. Ali, Bento XVI vai nos dizer: o início da vida cristã não é uma grande ideia, e nem um encontro com uma corrente filosófica ou uma filosofia. Ele não usa essas palavras, mas é mais ou menos isso. Com uma filosofia, mas o encontro com uma pessoa que dá o sentido para a nossa vida aí ele usa outra palavra, ele vai falar sobre o futuro, dá ao nosso destino um futuro decisivo. É isso que ele usa, dá ao nosso destino um futuro decisivo. Portanto, o encontro com Cristo é aquilo que me permite dizer quem Ele é. Quando eu encontro o Senhor e quando eu tenho essa experiência pessoal com Cristo, e eu sei quem Cristo é, neste momento, não é mais os conceitos que dizem, mas a minha experiência profunda com o Senhor que transforma a minha vida. E essa experiência de Cristo me coloca dentro de um bívio, dentro de uma situação de duas possibilidades. Ou eu aceito Cristo como Ele é e a sua proposta de salvação, ou eu recuso Cristo, ou tentarei fazer um Cristo segundo a minha ideia, colhendo somente, tomando aquilo de Cristo que me interessa. E aqui está o grande erro. Porque o cristão que passa pela experiência com Jesus, ele acolhe de Cristo tudo aquilo que Cristo dá, toda aquela que é a proposta dele, que é exatamente o que o Senhor vai dizer depois que Pedro vai dizer: tu és o Messias. Então Pedro, ele fala isso de uma experiência, não é de uma ideia, mas da experiência com Cristo. Então Jesus Cristo começa a dizer: mas então o Filho do Homem terá que morrer, terá que ser entregue na mão dos anciãos, dos fariseus, vai morrer na cruz e tal. E Pedro fica nervoso: não, que isso não pode acontecer não. Ou seja, Pedro tinha a real consciência de Cristo, tinha experiência com Cristo, mas não queria assumir quem era Cristo. E de fato nós vamos ver isso depois no momento da cruz, que Pedro desaparece. E aquilo que se espera de nós cristãos não é fazer o discurso de Pedro neste momento, porque depois Pedro assumirá Cristo, morrerá, também crucificado, enfim. Mas quando nós temos a experiência com o Senhor, aquilo que se espera de nós é ter Cristo inteiro na nossa vida e toda a proposta de Jesus. E não selecionar a proposta de Cristo segundo os nossos bem-quereres. Nós assumimos toda a proposta de Jesus, ainda que essa nos seja difícil. E aí você vai entender o final do Evangelho. Tome a sua cruz e me siga. Porque a vida cristã não é cor-de-rosa, não é tapar o sol com a peneira. A vida cristã significa ter a capacidade de olhar a realidade cara a cara, porque Cristo é quem dá para a nossa realidade todo o sentido dela. É a partir de Cristo que eu compreendo os passos que eu dou na minha vida. Porque senão nós podemos também correr o risco de viver segundo aquilo que ou ser determinados segundo outras realidades que não Cristo. Podemos ser determinados pelo dinheiro,
Podemos ser determinados pelo trabalho, podemos ser determinados por uma pessoa que se torna um ídolo na nossa vida, podemos ser determinados pela política, e não é isso. Todas essas realidades, elas são lidas a partir de Cristo, não o contrário. E Cristo não é mais uma proposta em meio às outras, Cristo é a proposta. Porque quando nós dizemos que Ele é o Messias, então nesse momento nós estamos assumindo que Ele é o único Senhor e Salvador da nossa vida. Não estamos assumindo outra coisa. E Ele sendo o centro, por isso que a resposta à pergunta dele é decisiva. Se Ele é o centro da nossa vida, então nós nos movemos segundo aquilo que Ele nos propõe. Não segundo aquilo que as outras propostas do mundo propõem. As outras propostas, elas não são canceladas, elas são iluminadas a partir de Cristo. Então eu vivo a minha vida econômica a partir de Cristo. Eu vivo o meu trabalho a partir de Cristo. Eu vivo a política a partir de Cristo. E aí nós vamos vivendo todas as realidades da nossa vida a partir de Jesus. E não o contrário. Que Cristo tem que... Eu pego de Cristo só aquilo que me interessa. Não é assim. Ele é o Senhor da minha vida. E isto aqui não é somente, isso não é aquilo que nós dizemos somente com a nossa razão. Nós dizemos isso com tudo aquilo que nós somos. E aqui posso dar um exemplo simples da vida de um casal. Então, quando o homem diz para a mulher, eu te amo, se espera que dizer a ela, eu te amo, ele está dizendo com ele inteiro. Não com uma razão, uma vez eu te encontrei na rua, e aí tem um conceito de amor, né? Não é isso. A mesma coisa se espera da esposa. Quando diz ao marido, eu te amo, se diz com tudo aquilo que é. Não são palavras vazias e nem puramente conceituais. Tudo está dentro do pacote, vamos assim dizer. Então, dizer eu te amo para alguém, nós dizemos com tudo aquilo que nós somos. Não é só palavras que saem da boca. Por isso que o sacramento do matrimônio, ele é muito... Um dia eu vou refletir com vocês sobre isso. Ele é muito interessante por isso, porque na hora que você diz o sim, você não diz o sim por um conceito. Você diz um sim com tudo aquilo que você é. Mas um dia fica para a gente refletir sobre isso. Mas a ideia é, em Cristo é a mesma coisa. Dizer que tu és o Messias, eu estou dizendo com toda a minha vida. E eu estou dizendo que Jesus é Senhor de todas as realidades que estão ao meu redor. E eu não posso simplesmente negar isso. E aí, como católicos, como cristãos, sabendo que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, então toda a realidade, ela ganha sentido. E aí nós vamos carregar com muita tranquilidade a nossa cruz. Vai ser um momento de dor? Vai ter um momento de dor. E o cristão, ele não foge da dor. O mundo foge da dor. Inclusive nas pequenas coisas, né? Tá com dor de cabeça, compra lá o remédio tal. Tá com... compra não sei o quê. Não consegue dormir? Faz não sei o que lá. E aí um monte de medicina. Não estou dizendo que está errado a medicina, nem a farmácia, pelo amor de Deus. Mas o que eu quero dizer é que o mundo já não consegue mais suportar a dor e nem a morte. Para o mundo isso não pode existir dentro do contexto social. Nós temos que viver meio que como perfeitos. Um cristão não. Ele olha a realidade face a face. Ele não tem medo de ter o sentido da vida a partir de Cristo. E dou um exemplo, posso dar até dois. O primeiro exemplo foi do padre Marcos Juan, que me deixou muito, muito tocado. Ele estava com câncer no hospital. Ele foi o padre que me criou. E aprendi muito com ele na minha vida. E aí eu estava em Roma, ele me mandou um vídeo dizendo, Douglas, veja só, eu estou com câncer. E minha situação já sabe qual que é, não vou durar muito, mas se Deus quis que eu tivesse isso aqui, é porque algum fruto disso aqui tem. E aí você diz, o camarada lá com câncer no hospital está pensando em Deus. Ou seja, um fruto disso aqui tem. Nada é à toa. Ou seja, Deus está conosco em todas as situações e está dizendo alguma coisa. É verdade que os sofrimentos, as doenças, é fatura, ou seja, a gente paga isso por causa do pecado. Mas Jesus Cristo não nos abandona nisto. A outra foi uma nossa paroquiana que sofreu um acidente e ela me mandou uma mensagem muito bonita, ela dizendo, não, o acidente foi positivo, porque foi Deus querendo dizer para mim algo, que talvez eu tenha que parar com o meu ritmo frenético. Que bonito, olhar a realidade a partir de Cristo. Procurar compreender que as ocasiões que estão ao nosso redor, elas de alguma forma estão dizendo, o Senhor está tirando algo de positivo para isso. E um cristão tem esta consciência. E só pode viver isso quem olha a realidade face a face. E aí nós vamos compreender que carregar a nossa cruz não é fechar-nos em nós mesmos, mas é abrir uma possibilidade nova neste mundo completamente
fragmentado, escuro, esquecido, um mundo que é superficial, que não tem profundidade e que não é capaz de viver, não é capaz de dar uma posição clara. Nós cristãos temos esta capacidade. E nós fazemos isso carregando a cruz através do quê? De uma espiritualidade super aérea, evanescente, efêmera? Não! A nossa espiritualidade, o nosso conceitual, ele é imediatamente ligado à nossa vida. E aí nós vamos entender a segunda leitura de São Tiago. É a fé com as obras. Então eu te mostro a minha fé através do meu agir, através do meu obrar. Eu não vivo a fé só lá em casa. Eu vivo a fé lá no meu trabalho, quando tenho que enfrentar uma situação difícil e dar um juízo católico sobre a situação. Eu enfrento a minha fé e mostro a minha fé lá na minha escola, lá na minha faculdade, quando eu percebo que algumas pessoas falam que coisas contra a fé ou contra aquilo que é humano, e nós tomamos uma posição. Um cristão, ele não tem medo de dar juízos claros e nem de operar segundo a claridade de Cristo, porque senão ele se torna conivente com a injustiça. Ele se torna conivente com aquilo que não é próprio do Senhor, e não é isso que nós somos chamados. A fé e a nossa vida, elas são muito ligadas. Muito, muito, muito mesmo. Agora nós estamos na campanha política, não estou fazendo campanha para ninguém, tá? E nem vou falar o nome de candidato, não. Mas teve aí alguns candidatos, alguns, não foi um só não, tá? Tiveram alguns candidatos que disseram assim: eu sou católico. Aí eu vou usar o nome feminino também. Eu sou católica, porque aí depois, né? Mas se a lei diz que pode abortar, então vamos para o aborto. Ora, como é que você diz uma coisa dessa? Ou seja, é uma separação do conceito. Eu sou católico conceitualmente, mas na hora do vamos ver, não sou católico não. A lei vale mais do que Cristo. Percebe? E nós cristãos não somos chamados a viver nisso aqui. Eu sou católico, mas traio a minha mulher. Não tem coisa errada nisso aqui. Eu sou católico e sou fiel à minha esposa, sou fiel ao meu esposo. Eu sou católico, então eu tenho uma vida de oração profunda, bonita, um relacionamento com Cristo. E isso aqui é o carregar a cruz. E esse carregar a cruz é muito bonito, porque vai dizer São Paulo numa carta que o que falta à cruz de Cristo? Falta à cruz de Cristo os nossos pecados. Então nós somos chamados a colocar na cruz do Senhor sinal de salvação, sinal de esperança, sinal de vida, não de morte, aquilo que nela falta. E fazemos isso carregando a nossa cruz do dia a dia, colocando os nossos pecados para morrerem mesmo, porque os nossos pecados eles levam à morte e tem que morrer. E o único capaz de matar o nosso pecado é Cristo, que matou todos os nossos pecados. E é por isso que o carregar a cruz do cristão ele tem um sentido profundo. É o sentido que eu citei do padre Marcos Juan, que entende naquela situação que Cristo quer dizer algo, quer dar um fruto para ele. É esse exemplo da nossa paroquiana simples, que sofreu um acidente e que, não, Jesus está querendo dizer algo para mim. E aí nós vamos entender que no carregar a nossa cruz, a nossa vida é aberta, ela não é fechada. E ainda que a nossa, e agora eu termino com esse último ponto, não? Que a nossa espiritualidade é o encontro pessoal com Cristo, perfeito? Esse encontro se faz em primeira pessoa, só que ele acontece dentro de uma comunidade. E todo mundo aqui, nós vivemos com Cristo e procuramos na amizade, na irmandade, na fraternidade, procurar compreender o nosso caminho, sustentando-nos uns aos outros. Porque alguém poderia levantar agora e dizer: padre, mas uma pergunta, e se eu não estou conseguindo carregar a minha cruz, se eu não estou conseguindo proclamar que Jesus é o Senhor da minha vida, que pode acontecer com qualquer um, inclusive comigo, que já aconteceu. Nesse momento nós temos que nos confiar na comunidade. E a primeira comunidade que você deve confiar é no teu esposo, na tua esposa, ou no teu pai, na tua mãe. A comunidade familiar, a igreja doméstica, por isso. E quando um marido tem dificuldades de rezar, ele precisa comunicar à esposa. E a esposa não pode simplesmente dizer: tá bom. Não é, tá bom. Vai criar um modo de ajudar o marido na oração. E a mesma coisa serve para o marido. A esposa não consegue rezar ou tem dificuldades, precisa comunicar ao marido, e o marido vai criar um modo de rezar com a esposa. E aquele modo que talvez você não vai querer rezar mesmo, mas tem alguém que está do teu lado e te sustenta. Tem alguém que está do teu lado e te apoia para que você não faça algo de errado. Eu dei o exemplo da oração, que é o exemplo mais corriqueiro, mas podem ser muitos exemplos. Tipo, alguém pode estar em crise de fé porque tem que contar uma mentira.
E não pode contar mentira. Então tem que ter alguém do lado para ajudar a não cair naquilo. E procurar os caminhos. Aí a gente pode alargar muito os exemplos, mas a ideia é essa. Ou seja, na crise de fé, eu tenho que contar com uma comunidade e tenho que confiar nessa comunidade. Que a comunidade vai me ajudar a carregar aquela cruz, ainda que seja difícil. E ainda que eu não perceba no meu afeto, talvez na minha razão, que Jesus Cristo é o Senhor. E aí a gente tem que caminhar juntos para ajudar a pessoa, porque essas crises de fé, elas passam. As crianças não têm crise de fé não, viu? Elas só têm crise de preguiça mesmo. Nunca quer vir para a igreja, aí a gente fala, vai para a igreja sim, põe a roupa aí. Eu não quero ir, não tem problema, vai igual. Né? Com criança a gente age assim, viu? Porque elas não têm autogoverno. Nós temos autogoverno. Mesmo quando a gente não quer ir, a gente vai. A criança não. Então eu preciso ensinar ela a ter autogoverno. Mas isso é uma outra homilia também. Mas em todo caso, a ideia é um pouco essa, que em comunidade nós dizemos que Jesus Cristo é o Messias e ajudamos os nossos irmãos, a este caminho, a caminhar nessa direção. E às vezes isso pode ser custoso, porque precisa de tempo. Vocês têm um padre para isso. E aqui na nossa comunidade eu acompanho muita gente que tem crise de fé. E vamos lá, vamos junto, vamos caminhar, vamos dar passo, vamos para cima. Tem dia que a pessoa não quer rezar mesmo e não quer saber de Jesus. Não tem problema. A gente ajuda, porque a gente tem a clareza que Jesus Cristo é o Senhor. Porque nós respondemos a pergunta, Ele é o Messias. E se Ele é o Messias, independe do meu sentimento, independe da minha vontade, independe de uma série de coisas. Eu só simplesmente afirmo com fé, Ele é o Messias. E a minha vida, nesse momento, tem um futuro determinante. Em Cristo, porque é Ele que ilumina tudo. Que Maria Santíssima nos ajude, que possamos afirmar que Jesus é o Messias, que o nosso modo de obrar, de trabalhar, de agir, seja sempre aberto, para que os outros consigam também dar glória a Deus e que a nossa vida viva sempre em sincronia com o Senhor. Que assim seja. Amém.